Irmãos, muito boa noite. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês na Conferência dos Jovens e poder trazer, irmãos, a reflexão da Palavra de Deus no dia de domingo. Hoje pela manhã nós estivemos juntos e agora novamente em culto ao Senhor. Vamos procurar mais esta vez dedicar atenção à palavra do Senhor para de alguma forma, não é, extrair das Escrituras boa orientação nessa noite. Agradeço também à igreja, aos jovens que nos convidaram, não é, ao presente dessa manhã. Muito obrigado, irmãos. Nós vamos então fazer a leitura da palavra de Deus para a sua exposição. Mas antes, deixa eu me apresentar novamente. Meu nome é Gabriel, sou pastor da Igreja Bíblica Congregacional Calvário. Agora, no mês de outubro, nós vamos completar 14 anos de ministério. E vieram comigo hoje à noite minha esposa e meus filhos, Carla, Miguel e Lavínia. Graças a Deus, não é? Família muito fundamental no apoio e estrutura do ministério. Vamos ler então, irmãos, a palavra de Deus. Mais um texto no Evangelho que Marcos escreveu. Abra aí a sua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 4 agora. E vamos ler, irmãos, dos versos 30 a 34. Marcos capítulo 4, de 30 a 34 é o texto para a nossa reflexão. Diz assim, então, irmãos, a palavra de Deus. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com seus ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Até aqui, a leitura bíblica. Queira o Senhor, com bondade, irmãos, falar conosco nessa noite, dando-nos boa orientação cristã. Eu gostaria de falar com vocês, a partir do texto que lemos, irmãos, sobre a abrangência do reino de Deus. Hoje pela manhã, nós falamos a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, que implantou esse reino, não é? E convocou súditos para, junto com ele, propagarem a mensagem do Evangelho, a mensagem de que Jesus chegou para a redenção de todo aquele que crê. Inclusive, as primeiras palavras do Senhor Jesus Cristo foram essas, não é? Arrependam-se e creiam no Evangelho, porque o reino dos céus chegou. Ele foi implementado, irmãos, na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós fomos chamados a, em obediência, viver de acordo com a vontade do Rei. Fomos inseridos nesse reino pela fé em Jesus Cristo e hoje podemos servi-lo segundo a sua vontade, segundo os seus desígnios para nós. E agora no capítulo 4, nós observamos a palavra do Senhor Jesus Cristo
por meio dessa parábola, de que esse reino teria uma abrangência extraordinária. Começaria ali pequeno, não é? Quase insignificante, com o Senhor Jesus Cristo e 12 apóstolos, mas abrangeria todo mundo conhecido. A palavra do reino, irmãos, se expandiria e chegaria em locais inimagináveis, não é? Como foi? Assim como o Senhor Jesus Cristo disse por meio de parábolas, o reino de Deus que foi implementado neste mundo se expandiu e se tornou uma realidade. Realidade essa, irmãos, que nos atingiu, não é? Igreja do século 21, aí, interior da Bahia, graças a Deus por isso. O reino chegou aqui e Jesus Cristo reina em nossos corações. Eu gostaria de dizer alguma coisa aqui de contexto, para que a gente observe, irmãos, essa parábola dentro do ideal de Marcos. Porque é o seguinte, na época em que esse evangelho foi escrito, irmãos, os primeiros cristãos estavam enfrentando grandes perseguições, estavam enfrentando oposições e pressão de várias formas, não é? Eles se tornaram súditos desse reino e o reino das trevas não iria deixar barato. Isso aconteceu, então, por causa do engajamento dos primeiros cristãos com o reino de Deus. Marcos, então, usando aqui o ensino do Senhor Jesus Cristo, usando a parábola do grão de mostarda, irmãos, ele o faz com incentivo. Ou seja, embora o início do movimento cristão pudesse parecer insignificante e frágil, o poder de Deus estava agindo nele. O poder de Deus estava agindo no reino de Deus e o faria crescer, o faria se espalhar, oferecendo refúgio e abrigo espiritual às pessoas de todo mundo conhecido. Não é? A tarefa missionária, então, mesmo debaixo de perseguição, deveria ser mantida, irmãos. A tarefa missionária, a evangelização deveria ser mantida apesar da hostilidade do mundo, apesar da hostilidade das trevas, pois Deus espalharia por meio de Jesus Cristo o seu nome sobre toda a face da terra. Ele iria tirar súditos de Satanás para o seu reino. Não é? Mas como o reino das trevas não deixou barato, os servos de Deus sofreram, padeceram, mas deveriam fazer o quê? Continuar firmes, porque este reino que começou pequeno está se espalhando, está crescendo, tomando proporções grandiosas. E nós sabemos, irmãos, que é vontade de Deus para a igreja do século 21 fazer com que a palavra do evangelho continue se expandindo, para que mais e mais pessoas tenham um encontro com o Rei, deixem as suas vidas de serviço às trevas para servirem à luz, para estarem comprometidos com o Rei dos Reis, com o Deus eterno que os chama para a sua glória. O texto de hoje, irmãos, ilustra, por assim dizer, a natureza surpreendente e expansiva do reino de Deus. Eu quero ver com os irmãos nessa noite. Assim como uma pequena semente de mostarda se desenvolve em uma grande árvore, em uma grande planta, conforme a minha versão, o reino de Deus, então, irmãos, começa de forma humilde, aparentemente irrelevante, mas com o tempo faz o quê? Cresce para abranger e acolher pessoas de todas as nações e culturas. Que coisa, não é? Quem imaginaria? Ali, o Senhor Jesus Cristo e poucos discípulos pregando uma mensagem que se tornaria algo que varreria o mundo conhecido na época, que chegaria em todos os lugares da época. Com tudo isso, irmãos, então, Marcos queria fortalecer a perseverança missionária, pois o reino poderoso de Deus se expandirá, florescerá
cumprindo as promessas divinas. Nós também, hoje, precisamos nos deixar influenciar por essa verdade. O reino de Deus é abrangente. O reino de Deus é instaurado com poder, irmãos. Milagre extraordinário de tirar alguém do governo de Satanás para servir ao Deus vivo. Nós sabemos, irmãos, que o diabo ele se instaurou na criação como uma espécie de parasita, não é assim? E Deus, por meio de Jesus Cristo, está estabelecendo a redenção de todas as coisas. Eu e vocês, como súditos deste reino, fomos inseridos, irmãos, em nossa sociedade, fomos inseridos como povo de Deus no mundo para trazer as pessoas das trevas para a luz, para tornar conhecido, portanto, o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino de Deus é poderoso, se expande, floresce, irmãos, cumprindo as promessas divinas. Dizendo isso como introdução, eu gostaria de destacar aqui a lição principal dessa noite. O reino de Deus é um governo abrangente, sob cuja sombra as pessoas encontram abrigo. Nós olharemos aqui de perto essa parábola, irmãos, e vamos ver isso. O reino de Deus é um governo abrangente, sob cuja sombra as pessoas encontram acolhimento. As pessoas encontram abrigo. As pessoas encontram os cuidados de Jesus Cristo. Nós, irmãos, que fomos inseridos neste reino, usufruímos de tudo isso. Usufruímos das benesses espirituais do reino. E fomos também convocados, como súditos, a fazer conhecer essa realidade, para que mais e mais pessoas alcancem o acolhimento que precisam, o abrigo que precisam em Cristo Jesus, nosso Salvador. Em primeiro lugar, aqui, veja aí como nós vamos dividir o texto. Versos 30 e 31, eu quero ver com os irmãos o começo ali modesto, né, por assim dizer, do reino. Depois, irmãos, eu quero ver com vocês no verso 32 a proporção abrangente do reino. E por último, quero fazer uma observação sobre o uso que o Senhor Jesus Cristo fez de parábolas, versos 33 e 34. Tá bom? Vamos observar aí o texto de perto e buscar tirar aqui dessa passagem boas orientações do Senhor. Veja aí, irmãos, novamente o verso 30. Novamente ele disse, Jesus se volta para a sua audiência. Com que compararemos o reino de Deus? Ele pergunta. Que parábola usaremos para descrevê-lo? Então ele diz, é como um grão de mostarda que é a menor semente que se planta na terra. Irmãos, é importante a gente situar aqui o momento em que o Senhor Jesus Cristo falou essa parábola. Quando ele falou essas palavras, o reino de Deus, irmãos, ainda estava em seu estágio inicial. Restrito ali, como nós dissemos, né? Ao próprio Cristo e os seus ainda poucos discípulos. Nenhum dos seguidores do Senhor Jesus Cristo, por mais otimista, né, que fosse, imaginaria, irmãos, que aquele pequeno movimento mudaria a história da humanidade. Mudou tanto a história da humanidade que a história da humanidade é dividida nele, né? É dividida em Cristo antes e depois dele. Imagine que poder extraordinário, irmãos, o reino de Deus exerceu na história da humanidade. Mas aquele era um início modesto. Tomaria posteriormente proporções gigantescas, atingindo todos os povos da terra, não só sob o Império Romano, mas também depois, ao longo, irmãos, dos séculos. Interessante, né? O evangelho começa a ser pregado ali por Jesus e os seus discípulos,
e chega em Roma, na capital. Se espalha por todo o mundo conhecido daquela época. Homens poderosos, irmãos governantes, ouviram a palavra do evangelho para mostrar o caráter abrangente desse reino. Não é? E aí, com tudo isso, nós observamos o fator surpreendente aqui, irmãos, da parábola, porque isso está relacionado com uma semente tão pequena que pode frutificar com tamanhas proporções. A verdade é que no começo, ninguém dava nada, irmãos, para o reino. Muitos questionavam, inclusive, o seu potencial. Os romanos, para quem o Evangelho de Marcos foi escrito, gostavam muito de poder. Gostavam muito de grandiosidade, não é? Vamos dizer assim. Mas o reino de Deus apresenta a mensagem de um rei crucificado e seus súditos sendo perseguidos e mortos. Como assim? Não é? Não era uma mensagem, digamos assim, atraente, mas era uma mensagem poderosa, eficaz. Não é? É interessante que quanto mais pessoas cristãs, mais cristãos morriam, mais o evangelho se espalhava. O poder de Deus, irmãos, invadia corações para transformar vidas que antes estavam entregues a Satanás. Não é? Marcos quer mostrar para os seus leitores que gostam tanto de grandeza e de poder, como gostava o Império Romano de propagar, irmãos, que o verdadeiro poder está no reino de Deus. Na verdade, o reino de Deus, irmãos, com o passar do tempo, se tornou superior a todos os reinos do mundo, inclusive maior do que a própria Roma. Tão apreciada pelo seu poder e expansão. A abrangência do evangelho, irmãos, ela não ficou restrita aos tempos do primeiro século. Mas vem com o tempo, não é assim? Com poder e graça, transformando vidas e trazendo pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, então, irmãos, assim como a semente de mostarda cresce e se torna a maior das hortaliças, o reino de Deus tem um poder extraordinário, alcançando muita gente e de todos os tipos. É por causa disso que eu e vocês devemos continuar trabalhando. Porque, irmãos, quando nós damos uma olhada no reino de Deus, enxergamos algo poderoso, capaz de transformar quem quer que seja. E aí, no ambiente em que você estiver, seja ele qual for, o reino de Deus pode operar. Se você está inserido nas faculdades, o reino de Deus fala ao coração dos intelectuais. Se você está inserido, irmãos, como nós costumamos dizer, na roça, o reino de Deus fala aos mais simples. Se você está inserido e convive com os poderosos ou com aqueles que exercem poder nessa cidade, o evangelho de Deus tem poder para transformar as suas vidas. E é diante dessa realidade que nessa noite precisamos nos estimular. Não é? Certos, irmãos, de que a propagação do evangelho é algo que Deus nos deu e o evangelho é o poder de Deus, não é? Para salvar. Então, aqui no primeiro lugar, você vê aí o começo modesto do reino, mas agora veja a proporção abrangente dele. Jesus vai dizer assim no verso 32, ele diz assim: no entanto, não é? Uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, ele diz aqui, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Fantástico disso, irmãos, é que o reino de Deus, ele começa ali entre os judeus, não é? Mas se expande também aos gentios,
a todos os povos da terra. Cumprindo, inclusive, a promessa que Deus fez, irmãos, a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é? E assim foi. Aqui nós encontramos o tema da parábola, ou seja, assim como a semente de mostarda se torna a maior planta do horto, o reino de Deus, irmãos, tem o potencial de crescer e abranger muita gente, oferecendo refúgio e abrigo espiritual para todos os que o buscam. Não é? Agora, onde é que está, irmãos, nesse texto, a verdade de expansão do reino de Deus, chegando até os gentios? Observe que os profetas do Antigo Testamento usavam algumas vezes, irmãos, a imagem das aves fazendo ninhos em galhos para aludir, por assim dizer, à inclusão dos gentios no povo escolhido de Deus. Essa era uma imagem muito conhecida para a audiência do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pássaro fazendo ninhos, como uma maneira de mostrar a vinda e a inclusão de gentios no povo de Deus. Por exemplo, deixa eu usar um versículo aqui com vocês, irmãos, em primeiro lugar. No Salmo 104, verso 12, é dito o seguinte. Salmo 104, verso 12, o salmista diz assim: as aves dos céus fazem ninho, o quê? Junto às águas, e entre os galhos põe-se a cantar. O salmista aqui, nesse versículo, estava mostrando, irmãos, a providência divina, o cuidado de Deus, que não se limitava à comunidade de Israel, mas a bondade do Senhor, irmãos, que era para todos os povos da terra. Todos eles poderiam encontrar em Deus abrigo, acolhida. Poderiam encontrar em Deus, irmãos, providência, sustento diário. Né? Então, Deus, desde as páginas do Antigo Testamento, oferecia abrigo e sustento espiritual para todas as nações. Nós sabemos, irmãos, que o povo de Israel tinha uma tarefa a fazer. O povo de Israel deveria tornar o nome de Deus conhecido a todas as nações, mas acabou restringindo a si mesmo, não é? A vontade de Deus era fazer com que todas as nações pudessem receber dele providência. E assim fez, através de Jesus Cristo, em nós, o seu povo. Há também um outro texto que fala sobre isso, irmãos. Por exemplo, veja Ezequiel, capítulo 17, verso 23. Ezequiel 17, 23. Deus aqui afirma por meio do profeta: nos montes altos de Israel eu o plantarei. Aqui falando, essa é uma passagem messiânica, falando a respeito de Jesus Cristo sendo implantado como Messias. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Agora veja, ele produzirá o quê? Galhos, e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, por meio de quem o reino pessoas. Né? Pássaros de todo tipo farão o quê? Se aninharão nele. Encontrarão o quê, irmãos? Abrigo à sombra dos seus galhos. Olha que coisa fantástica. Aquela promessa que Deus fez a Abraão, irmãos, há milhares de anos atrás, não é? Está agora sendo cumprida na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não só Israel seria abençoado com a vinda do Messias, com a vinda do reino de Deus, mas também todas as nações da terra. Todo aquele que crê, arrependido dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Esse verso aí que nós lemos, irmãos, de Ezequiel, como nós dissemos, é um texto messiânico, referência clara e direta ao Senhor Jesus Cristo, descendente de Davi, que se tornaria o rei definitivo e traria salvação não só para Israel,
mas para toda a humanidade. Então veja que em Cristo Jesus se estabelece a ideia de que o reino de Deus é abrangente, ele alcança todas as pessoas. E qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode invocar o nome do Senhor, como diz Paulo em Romanos 10. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o poder de Deus se instaurou nesse mundo. O reino de Deus, irmãos, se instaurou nesse mundo. Então, dessa forma, ao falar das aves aí, o Senhor Jesus, irmãos, quer mostrar que a graça de Deus é para todos os povos. A inclusão dos primeiros leitores aqui de Marcos, que eram romanos, como nós dissemos, e também a nossa inclusão como brasileiros no reino de Deus, irmãos, foi ordenada de antemão pelo Senhor. É o Senhor quem fez isso. Foi projeto dele e ele estabeleceu. Então, Deus, abre aspas, né? Isso aqui, na verdade, é uma palavra. Diz, Deus, a partir de começos insignificantes, invisíveis aos olhos humanos, cria o seu reino poderoso, que abraça todos os povos do mundo. Fecha aspas. Isso aqui, irmãos, fala da abrangência do reino, de como por meio dos seus súditos, Jesus Cristo tornaria o seu nome conhecido em todos os lugares. Mas tem algo aqui que eu gostaria de destacar com vocês, que é importante para nós também nessa noite, que é o exercício do reino de Deus, que vem por meio da influência. Hoje nós, e como súditos deste reino, irmãos, precisamos influenciar este mundo mau. É o que se estabelece ser pescador de homens. E nós precisamos ser influentes com a verdade do Evangelho, com a palavra de Deus. Interessante que o Senhor Jesus Cristo, Marcos aqui não traz para a gente, mas tanto em Mateus quanto em Lucas, o Senhor Jesus Cristo coloca junto com essa parábola uma outra parábola. A parábola do fermento. Não um fermento lá no sentido de heresia, como no caso dos fariseus, mas fermento como influência do reino, de modo que o reino, então, avança no mundo. Quer ver? Abra comigo, no mesmo contexto aqui de parábolas, em Mateus capítulo 13. Abra aí a sua Bíblia comigo, irmãos. Depois nós voltamos aqui para concluir o texto de Marcos. Mas observe aqui comigo, Mateus 13. Nos versículos 31 a 32, nós temos aqui a parábola que vimos, que é a parábola do grão de mostarda. Mas aí, atrelado à mesma ideia, veja a segunda parábola que o Senhor Jesus Cristo apresenta, versículo 33. Mateus 13, 33. E diz assim, e contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e fez o quê? Misturou com uma grande quantidade. Então imagine a cena, não é? Está ali toda a massa, e ela pega então, irmãos, um pouquinhozinho de fermento e faz o quê? Joga na massa. O que esse fermento vai fazer? Vai alterar a massa. Um pouquinho de fermento altera toda a massa. Olha só a influência. E aí Jesus ainda diz mais, ele fala assim, ela tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O meu desejo, irmãos, e o seu desejo, deve ser de fazer com que toda a massa seja fermentada. Todos os que estão ao nosso redor, toda a massa. Você não tem um desejo ardente no seu coração de fazer com que aquele que está convivendo contigo, mas que está indo para o inferno,
venha para Cristo. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, amigos, colegas de trabalho, pessoas queridas. O nosso trabalho, irmãos, é fazer com que toda a massa seja influenciada. Amém? Abracemos esse desafio. Não é? Jesus Cristo nos chamou para isso. E precisamos prosseguir. Agora, eu preciso concluir com vocês lá, Marcos. Só falando rapidamente, irmãos, sobre o uso que o Senhor Jesus Cristo fez das parábolas. Veja aí, versos 33 e 34. Marcos diz assim: com muitas outras parábolas, ou muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra. Interessante que o ministério de Jesus estava centrado na palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar parábolas, pelo menos no primeiro momento, não é? Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Jesus, irmãos, frequentemente ensinava por meio de parábolas. Mateus vai dizer, aquele texto que nós lemos, que isso aconteceu para cumprir as Escrituras, citando um salmo messiânico. Mas Jesus frequentemente ensinava por meio de parábolas para transmitir a mensagem espiritual ao povo. Não é? Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo fala em parábolas para pescadores, dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante a uma rede. Então, é bem significativo isso, né? Os pescadores que estavam o tempo todo mexendo com rede poderiam, então, assimilar bem o que estava por trás das palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, as parábolas eram histórias simples, eram histórias ilustrativas, que continham significados profundos, irmãos, sobre o reino de Deus e o seu propósito na vida das pessoas. Então, Jesus adaptava o ensino de acordo com a capacidade de compreensão de cada um dos seus ouvintes. O reino dos céus é como um semeador que sai a semear, as pessoas entendiam bem o que isso significava, não é? O grão de mostarda conheciam muito bem, o fermento na farinha conheciam também muito bem, e isso tornaria conceitos complexos do reino de Deus mais acessíveis. De modo, irmãos, que aquilo que nós pregamos é a simplicidade do Evangelho. Nós não precisamos fazer muita coisa, não é? Para que a palavra de Deus exerça poder na vida das pessoas. É pregar Cristo e este crucificado. E assim, dar lugar ao poder de Deus na vida das pessoas. Agora, irmãos, o texto vai dizer que Jesus reservava explicações mais detalhadas para os seus discípulos, quando estavam a sós. A presença do Senhor Jesus Cristo é que vai trazer, não é, mais compreensão do reino, mais compreensão do Evangelho. Isso demonstra que a preocupação de Jesus em garantir com que seus seguidores, aqueles que estão próximos dele, que vivem na sua presença, entendam plenamente o significado dos seus ensinamentos. Nós mencionamos hoje pela manhã que o Senhor Jesus Cristo diz assim: olha, sigam-me e eu lhes farei pescadores de homens. Como aprender a pescar homens? É com Cristo. Aqueles que estavam mais próximos do Senhor Jesus Cristo assimilavam, irmãos, mais de perto os conceitos do reino. Aprendiam em mais detalhes os conceitos do reino, para fortalecer o seu discipulado, para fortalecer a sua vida evangelística e então tornar o nome de Deus conhecido. Para os de fora, os que rejeitam a Cristo, tudo é muito sombrio, né? As pessoas não entendem muito direito, é de difícil compreensão. Mas para os de dentro, os que estão com os ouvidos atentos ao ensino do Senhor Jesus, haverá esclarecimento para o seu próprio bem espiritual e para fazer com que também possamos propagar a assistência espiritual a todos os povos da terra. Gostaria de concluir com vocês com algumas implicações. Eu quero destacar, em primeiro lugar aqui, irmãos, alguma questão doutrinária. Por quê? Em primeiro lugar, natureza do reino. A gente pode perceber aqui que o reino de Deus começa de forma modesta e aparentemente insignificante,
mas que cresce e se desenvolve, não é? De maneira surpreendente. Então, esse reino, irmãos, de Deus, está em operação. O reino de Deus não é uma realidade estática, parada. O reino de Deus, ele está em operação, não é? O reino de Deus está ativo no mundo e em constante expansão. E Deus faz isso, irmãos, através dos seus súditos, através do seu povo. Deus vem, ao longo dos anos, transformando vidas, não é assim? Com a palavra do Evangelho. Aquelas pessoas que a gente nunca imaginaria virem à fé, vêm, porque o poder de Deus fala-lhes ao coração. Então, a natureza do reino de Deus que foi instaurada e inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo está em operação. E ela acontece por meio de nós, que, através do Evangelho, influenciamos as pessoas. Outra coisa também, como caráter doutrinário aqui, a inclusividade do reino. O que é isso? As imagens, ou a imagem das aves, irmãos, fazendo ninhos nos ramos, mostra que o reino de Deus é lugar destinado a todas as pessoas. Não é? A todos os povos, não ficou restrito apenas ao povo de Israel. O reino de Deus é inclusivo, aberto a todas as pessoas, independentemente de sua origem, do seu status social ou até mesmo do seu histórico de vida. Não importa o que aconteceu até aqui, não é? Talvez você que entrou nessa noite e que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus Cristo, seja essa a oportunidade de fazer. O reino de Deus lhe oferece abrigo, os cuidados de Jesus Cristo. Não é? Talvez você está perdido, buscando orientação. O reino de Deus é o caminho, é a solução. E agora, irmãos, algumas implicações práticas aqui para a gente. Primeiro, compromisso missionário, né? Não podemos deixar passar. Como discípulos de Cristo, precisamos participar ativamente na missão de Deus de estender o seu reino na terra. Isso significa, irmãos, não só compartilhar a mensagem do Evangelho, mas também viver de maneira coerente, influenciando as pessoas com os nossos valores, valores bíblicos, cristãos, princípios do reino de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Então, eu e vocês somos súditos deste reino, missionários, devemos pregar o Evangelho, não é? Não só, irmãos, abrindo a boca e falando, mas também com bom testemunho, investindo em missões, participando da tarefa de trabalho evangelístico da igreja local, nos envolvermos mais nisso e constantemente aumentando o nosso serviço para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, irmãos. Viu? Que faço votos que essa juventude cresça, se desenvolva, se fortaleça e trabalhe ativamente para Cristo, assim como toda a igreja. Deus abençoe.